Olá! Hoje, neste vídeo, eu vou abordar um tema polêmico também, um tema bem complicado de se abordar, né? Mas é um tema importante. E vários professores me fizeram essa pergunta, então eu decidi fazer o vídeo para compartilhar com você. Este vídeo é uma conversa, né? Nós vamos tentar chegar a uma conclusão juntos, né? Vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, deixa já o like, deixa o like para não esquecer, né? Porque depois a gente começa a pensar no tema do vídeo e tal, e aí acaba esquecendo. Deixa já o like para ajudar o canal e também para que você tenha cada vez mais conteúdo, né? Compartilhe com os amigos, professores de idiomas, né, de qualquer idioma, lá naqueles grupos dos quais você faz parte, né, de professores de idiomas, no Facebook, no WhatsApp, enfim. Então vamos lá, né? O tema é possível ensinar mais de um idioma? Então, bom, vamos lá, né? O que eu vou trazer aqui não é uma resposta, sim é possível, não é possível, um número de idiomas que você pode ensinar, é possível tanto, não é possível mais do que isso. Eu não vou trazer essa resposta porque essa resposta não existe, né? Não existe, para alguns temas, né, não existe certo ou errado, regras, né? A gente vê muito isso no YouTube, né? Regras, como fazer do jeito certo, né? E muitas vezes não existe um jeito certo, existem várias formas de se fazer. Uma forma certa para você, uma forma certa para mim, né? Então eu vou contar aqui a minha experiência ensinando mais de um idioma. Eu praticamente a vida toda ensinei mais de um idioma e espero que essa experiência ajude você. E eu também quero ouvir você, né? Quero saber se você ensina mais de um idioma, se você tem interesse em ensinar mais de um idioma, né? Então, quando eu comecei a dar aulas, né, em 1998, mais ou menos por aí, eu comecei a dar aulas de francês e italiano. Poucas pessoas sabem disso, né? Eu não comento muito sobre o italiano, até porque eu não trabalho mais com italiano hoje em dia. Mas eu estudei, na minha adolescência, eu estudei as duas línguas juntas, né? E sempre amei os dois idiomas. Então, surgiu a oportunidade de começar a dar aulas de francês e de italiano, né? E eu abracei a oportunidade. Então, eu ensinava duas línguas estrangeiras para mim, né? Porque a minha língua materna é o português. Então, eu ensinava francês e italiano. Em uma época na qual não existia a internet que a gente conhece hoje. Já existia a internet, mas não como nós conhecemos hoje. Não existia YouTube, né? Os sites eram assim bem diferentes, tudo era muito diferente, né? Mas eu fazia de tudo, né? Eu treinava muito, eu comprava muitos livros. Quando eu não tinha condições de comprar livros novos, eu comprava livros usados, livros de promoção. Né? Eu ia muito à livraria, aqui em São Paulo, a livraria italiana, que até mudou de endereço, a livraria francesa, e comprava, né, aqueles livros que já eram mais antigos, novos, porém mais antigos, enfim, né? Não vou entrar nesses detalhes com você, porque não é o objetivo do vídeo. Mas eu ensinei dois idiomas estrangeiros, né? Foi possível? Foi, né? Eu fiz um trabalho que eu considero bom com os alunos tiveram sucesso. Eu tenho uma aluna hoje que é minha amiga, né, por exemplo, que ela é um exemplo porque ela foi minha aluna de italiano. Naquela época, ela estava na primeira turma de italiano que eu tive e ela aprendeu italiano comigo. Depois na escola não tinha mais como o aluno continuar, né, em um curso mais avançado, então eu dei aulas particulares para ela. A própria coordenadora da escola me aconselhou a fazer isso, né, falou, não, aqui não tem mais como ela avançar, pode dar aulas particulares para ela, tal. Ela foi à Itália, né, ela conversou com muita gente lá na Itália, as pessoas elogiaram o italiano dela. Então deu super certo, né, tanto para o francês quanto para o italiano. Mas para mim, né, é uma situação na qual a gente precisa estudar muito, a gente precisa se esforçar muito. Porque nós, por exemplo, no meu caso, vivendo no Brasil, vivendo, né,
em uma situação brasileira, minha família é brasileira, meus vizinhos são brasileiros, e eu tive que trazer esse universo de 2 outros idiomas para mim. É possível? É, né? Agora mais ainda, né? Porque naquela época o meu esforço era muito maior, porque não tinha o que a gente tem hoje. Hoje a gente liga a internet e a gente viaja, né? Para a França, para a Itália, para qualquer lugar do mundo, né? Nós temos condições de ouvir pessoas o tempo todo, italianos, franceses, espanhóis, alemães, ingleses, americanos, enfim. A gente com a internet hoje, né, com Netflix, né, no Netflix a gente tem filmes de todos os lugares do mundo, muitos lugares do mundo, não todos, mas muitos lugares. Então a gente tem muita ferramenta, né? O celular, né? Naquela época o celular era, né, não era o smartphone, não era nada do que vocês conhecem, do que você conhece hoje, né? Era bem diferente. Então, naquela época, o esforço era muito maior, né? E eu sempre tive o hábito de estudar todos os dias. Então, eu estudava todos os dias, de alguma forma, alguma coisa eu fazia em italiano e em francês, né? E eu cheguei a dar aulas no mesmo dia, né? Então, a aula de italiano acabava, começava a aula de francês. Isso era uma coisa que me atrapalhava um pouquinho no começo, porque eu estava com a cabeça no italiano, por exemplo, e aí entravam os alunos e eu já tinha que mudar para o francês, né? Então, isso foi um ótimo exercício, inclusive. No começo, eu demorava um pouquinho, eu tinha uma preocupação, será que eu vou falar alguma palavra de italiano na aula de francês, né? E fazendo esse exercício de terminar um, começar outro, terminar um, começar outro, isso me ajudou bastante. E eu uso até hoje uma técnica que até hoje eu uso um pouco isso. Quando eu termino uma aula, né, de um idioma, porque hoje eu ensino 2 idiomas também, não mais o italiano, termino uma aula e começo outra, eu procuro 5 minutos, alguma coisa assim, ouvir alguma coisa da língua que eu vou começar a ensinar, para mudar a chave. Eu não sei se você tem esse hábito, coloque aqui nos comentários o que você faz, né? Você que ensina mais de um idioma, o que você faz para mudar essa chave, né? Então eu fazia isso, eu levava naquela época alguma fita, alguma coisa, né? Na época da fita, do CD, escutava um pedacinho daquilo que ia começar depois, aí já mudava um pouco o esquema. E aí depois eu parei de dar aulas de italiano, né? E também não vou, né? Não foi por um motivo, né? Simplesmente eu acabei migrando para aulas online, aí eu acabei não tendo aulas de italiano, alunos de italiano interessados no italiano, não sei porquê. Aí foi passando o tempo, eu acabei abandonando e ficando só com o francês. E depois de um tempo surgiu a oportunidade de ensinar português. Então hoje eu ensino, né? Eu comecei lá em 2010, 2011 mais ou menos, a ensinar português para estrangeiros também. Né? Então o francês continuou sempre, entrou o português. Né? Mas não pense que por ser a minha língua materna, que é o que eu pensava, o português é a minha língua materna, então vai ser muito fácil. Né? Muito pelo contrário. Né? É por isso que eu questiono muito a questão do nativo. Né? Não que o professor não possa ser nativo, ou que o nativo seja ruim, mas o professor nativo precisa estudar muito, né? Tanto quanto uma língua estrangeira, porque a gente encara situações diferentes, né? Então, com o italiano, com o francês, eu encarava a situação assim, eu tinha que ganhar muito vocabulário, eu tinha que estudar gramática. Com o português, eu tenho vocabulário, né? Desde que eu era pequenininha, porque eu ouço todo o tempo. Mas a parte mais formal da língua, eu tive que estudar muito, né? E também estudar a gramática que o estrangeiro precisa aprender. Então tem coisas que para a gente é automático, desde que somos pequenos, né? E que para um estrangeiro existe uma regra que é ensinada. Regras que não são ensinadas na escola para os falantes nativos, digamos assim, que eu não aprendi na escola, porque já era automático, e regras, mas regras que o estrangeiro precisa aprender. Então eu vou tentar aqui dar um exemplo, né? Não querendo deixar o vídeo muito longo, mas dar um exemplo. Uma vez conversando com uma inglesa, eu comentei com ela, né, uma inglesa que tinha muito estudo, inclusive, tinha faculdade, tudo, muito culta, né? Eu conversando com ela, eu
citei um exemplo, eu disse que eu tinha dificuldade naquela questão do inglês de colocar os adjetivos, né? Quando você tem vários adjetivos. Então, o carro é vermelho, é um carro italiano, é um carro bonito, é um carro novo. Olha quanto adjetivo, né? Vermelho, tem a nacionalidade dele, italiano, é novo, é bonito, enfim. Quando você tem vários adjetivos, no inglês você tem um lugar para cada um deles. Primeiro você tem que, né, tem a ordem, né, de onde fica a nacionalidade. Se você fala nacionalidade e a cor, qual que vai ser primeiro. Se você dá a sua opinião pessoal, se ele é bonito, se ele é feio, vai vir também, tem uma ordem, né? Então eu disse a ela que eu conhecia a regra, que eu tinha estudado a regra, mas que eu tinha dificuldade. Aí ela me perguntou, regra? Existe uma regra para isso? Ela ficou espantada, né? Eu falei, existe. E aí eu mostrei para ela, né? Ela até brincou, falando, não acredito que você está me ensinando inglês, né? Que ela é inglesa. Mas não que eu estava ensinando para ela, mas não que eu estivesse ensinando, mas eu mostrei a regra que ela não conhecia. Porque para eles é tão automático. Desde criança eles falam né, naquela ordem que eles não aprendem na escola, pelo menos foi o que ela me disse, né? Que talvez ela não lembre, né? Mas o que ela me disse foi que eles não aprendiam na escola aquela regra, era uma regra para estrangeiros, né? Então eu tive que aprender regras para os estrangeiros, entender as dúvidas deles, né? Estudar muito português e tirar os meus vícios o máximo que eu pudesse, né? Então até hoje eu estou trabalhando para tirar vícios que eu tenho de português, que eu tenho desde criança, né? Então, não é uma tarefa fácil, né? Ensinar a nossa língua materna não é assim, eu vou começar lá e vou ensinar. É um trabalho tão árduo, tão difícil quanto ensinar uma língua estrangeira, só que você vai precisar trabalhar outros aspectos, né? Enfim, né? Então, é possível ensinar? Para mim é possível. Para você é possível, né? Eu acho que isso de ser possível ou não, e quantos, eu acho que depende de cada um, né? Para mim, né, na minha opinião pessoal, é possível ensinar 2 idiomas, né? Eu não ensinaria 3, né? Mas é uma coisa minha, né? É uma coisa que para mim, para minha pessoa, é complicado. Mas pode ser que para outra pessoa seja tranquilo, né? Então, eu gosto de ensinar sempre 2 idiomas. Então, a partir do momento que eu abracei o português, né, se no futuro, né, mudar alguma coisa, se eu começar a ensinar inglês no futuro, provavelmente eu vou deixar, não sei se vou deixar o português, não sei, né? Pelo menos, por enquanto, a minha opinião é essa, que ensinar 2 línguas ou uma é o ideal, né? Para você, quantas línguas é o ideal? Quantas você consegue ensinar? Como você faz, né? E até hoje eu faço essa questão de ouvir. E vocês acreditam, se eu disser que quando eu saio de uma aula de francês, principalmente quando eu dou 2 aulas de francês seguidas, e depois a próxima é de português, eu coloco alguma coisinha para escutar de português, porque eu fico com a cabeça tanto no francês, que eu coloco lá uma música, um vídeo no YouTube brasileiro, né, para ouvir um pouquinho português, para mudar a chave. Até hoje eu faço isso, de vez em quando, né? Mudar essa chave. Bom, eu quis trazer aqui a minha experiência, né? E trazer para você a ideia de que não existe uma regra, tá? Eu não vou falar para você é possível só uma, é possível ensinar 2 ou 3, ou é impossível. Eu vou deixar aqui esse bate-papo trazendo a minha experiência e eu quero ouvir a sua, né? Eu quero muito que você coloque aqui nos comentários quantos idiomas você ensina, né? Para você é possível ensinar 2, ou 3, ou 4, ou só um, né? Coloque aqui, vamos trocar uma ideia, né? E se você é professor de inglês, ou de francês, ou de italiano, ou de espanhol, enfim, e você quer ensinar português, né? Eu tenho um curso muito legal, muito bom, é o meu curso mais vendido, né? O meu curso que transformou a vida de muitos professores que queriam ensinar português, no qual eu trago tudo isso que eu falei para você, né? Essas regras para os alunos que aprendem português, como estudar, né? Como a gente trabalhar o nosso português, ainda que
que ele seja nossa língua materna, né? Vou deixar aqui as informações para você que quer que ensine um idioma ou dois, né? Não sei, e que quer se aventurar e ensinar português para estrangeiros. Então nos vemos no próximo vídeo.